Irmãos, hoje, 31 de março, nós estamos concluindo a nossa série Coragem para Ser Igreja. E nós trabalhamos ao longo desse último mês, caminhando pelo livro de Atos dos Apóstolos, entendendo algumas coisas, alguns aspectos, algumas perspectivas de uma igreja cuja dependência da graça do Senhor é fundamental para o desempenho da sua missão no mundo. E percebemos que uma igreja cheia do Espírito do Senhor é uma igreja forte, é uma igreja capaz, a despeito das suas limitações, a despeito das suas dificuldades e desafios, ela é uma igreja útil aos propósitos do Senhor. Sendo assim, hoje, nesse último encontro dentro dessa temática, eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Porque somos chamados a ser uma igreja presente no mundo. A igreja, ela não é do mundo, mas ela está no mundo. E a presença da igreja no mundo, sua disposição, o seu empenho, é fundamental para que este mundo que jaz no maligno, para que este mundo que ainda não conhece o Senhor, saiba que existe Deus, saiba quem é o Senhor, saiba quais são os seus planos para a sua criação. Portanto, a igreja está no mundo para realizar um trabalho honroso, está no mundo para alcançar corações, a igreja está presente para transformar vidas. E é importante que eu e você entendamos isso, porque somos a igreja. Todos nós somos o povo do Senhor. Povo que tem uma grande responsabilidade, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que diz a que veio, é uma igreja que anuncia a sua missão, é uma igreja que diz qual é o propósito da sua existência neste século. Chama a sua atenção para o capítulo 16, como já disse, a partir do verso 27. Texto que narra a conversão de um agente penitenciário, a conversão de um carcereiro. Paulo e Silas estavam presos injustamente, presos por pregar o Evangelho, e naquele dia aconteceu algo maravilhoso. O texto diz que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. É um texto maravilhoso, é um texto riquíssimo, é um texto bendito, mas é um texto que narra um momento miraculoso naquela passagem tensa que Paulo e Silas tiveram na prisão. Eles estavam ali em Filipos, pregando o Evangelho, vendo conversões. Naquela oportunidade, uma comerciante muito bem sucedida, chamada Lídia, havia se convertido, uma mulher já religiosa, uma mulher já temente a Deus, mas ainda rasa em conhecimento, ainda mais voltada para o religiosismo do que para a vontade do Senhor Jesus. E aquela mulher então, atentando para a mensagem de Paulo e Silas, converteu-se. Tempos depois, uma jovem, possessa de um espírito de adivinhação, uma escrava,
que era fonte de lucro para aqueles que a mantinham ali naquele regime, também se converte, é liberta do espírito de adivinhação, e isso causa, no meio daquele contexto, uma grande confusão. Paulo e Silas foram acusados de serem perturbadores, de levarem para Filipos coisas estranhas, coisas às quais eles não estavam acostumados, e uma multidão unida se arremeteu contra eles, pedindo-lhes condenação, pedindo para eles linchamento, e eles então foram presos, são levados, e no momento em que eles estavam ali presos, já era alta madrugada, eles estavam orando, cantando ao Senhor, cantando na prisão, cantando na situação adversa, louvando ao Senhor, quando tudo concorria contra. De repente um grande terremoto acontece, a prisão é abalada, a prisão é abalada, suas paredes ruem, as portas se abrem, o carcereiro se assusta, ele imagina todo mundo vai fugir. O carcereiro tinha uma grande responsabilidade, ele guardava com a vida aqueles que estavam sob a sua custódia. Então, quando ele vê tudo aquilo acontecer, a primeira coisa que lhe passa pelo coração é: eles vão fugir, e eu vou morrer de qualquer jeito, é melhor que eu me mate. E ele então saca da espada, e intentando fazer mal contra a sua própria vida, ele é impedido por Paulo. E é o momento em que esta passagem narra para nós que a igreja está presente, que o povo de Deus está presente para fazer diferença. Presente no mundo, presente onde mais é necessário. Paulo diz: não faça isso, todos nós estamos aqui. Uma atitude que surpreende o carcereiro, uma atitude que o pega pelo coração, porque ele imagina: eu fugiria, mas eles não fugiram. Portanto, irmãos, a presença da igreja no mundo, ela é carregada de propósito. Paulo sabia que enveredar-se pelas missões do Senhor significava seguir a agenda do próprio Deus, significava ir aonde Deus gostaria que ele estivesse. Se nós estamos aqui como igreja, é preciso que eu e você nos lembremos de algumas coisas. Se estamos aqui é porque Deus nos enviou. Se estamos aqui é porque temos sobre os nossos ombros um grande encargo, grandes responsabilidades, mas também somos conduzidos pela vontade soberana do Senhor. A agenda da igreja no mundo é definida pelo céu. Paulo pretendia ir para a Ásia. Os projetos missionários de Paulo pretendiam levá-lo para a Ásia. Mas o Senhor não o permitiu assim. E ele foi parar na Europa. O Senhor alterou a sua rota, porque é Deus quem define os rumos da sua igreja. Os desafios podem ser grandes para a igreja. Paulo não teve vida fácil na Europa. Enfrentou muitas perseguições, muitas dificuldades. Em Filipos, ele fora preso. Mas é importante entendermos que na nossa trajetória missional, nós podemos atravessar desertos, enfrentar tempestades, caminhar nos vales, mas a caminhada da igreja é sempre vitoriosa, porque quem garante essa vitória é o próprio Senhor Jesus. Para que entendamos um pouquinho o palco dessa missão, nós precisamos nos perguntar: por que nós estamos aqui? Não é? Por que nós? O que nós estamos fazendo aqui? É preciso que nós caminhemos com base numa visão eterna. É preciso que nós nos estribemos numa estratégia que é do alto. É preciso que nós sejamos fiéis ao Senhor que nos chama, para que nós finalmente alcancemos o objetivo, que é o alcance de vidas. E aí é onde nós então podemos entender como a nossa missão se desenrola. Vamos falar um pouquinho de Filipos.
que é o palco desses acontecimentos que nós estamos apresentando aos irmãos aqui. Filipos era uma cidade cuja geografia era privilegiada. Ela estava num ponto em que ela fazia conexão entre o Ocidente e o Oriente. Portanto, era uma rota importantíssima, uma rota comercial, era uma espécie de janela para o mundo. Nos últimos dias nós vimos um acontecimento envolvendo uma região assim. O canal de Suez, lá no Egito, ficou obstaculizado por quase uma semana. Um enorme cargueiro perdeu o controle numa tempestade e ficou atravessado no canal. 400 embarcações, mais ou menos, ficaram à espera. Prejuízos que chegam à casa dos bilhões. Se você costuma fazer compras, não é, de sites estrangeiros, com certeza isso vai influenciar a chegada da sua mercadoria. 6 dias o navio Ever Given ficou encalhado ali. Mas outros 6 dias serão necessários para normalizar, né, o tráfego de navios naquela região. Só para a gente entender como um determinado lugar do mundo pode ser estratégico. Assim era Filipos. Filipos era uma janela para o mundo. As rotas marítimas mais importantes estavam ali, passavam por ali. Portanto, era um lugar marcado pela prosperidade. Era um lugar marcado pelo crescimento, pela riqueza. Filipe da Macedônia, que foi o seu fundador, escolheu aquele lugar a dedo, porque era um ponto estratégico, tanto para as questões bélicas, como para as questões políticas. Paulo também chega naquele lugar e vê a sua importância para a expansão do Evangelho, porque dali se podia fazer várias conexões para que a palavra de Deus chegasse a outros lugares do mundo. Era um lugar que antes de ser batizado de Filipos, em homenagem ao seu fundador, Filipe da Macedônia, que é o pai de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, era chamada Crenides, possuía várias fontes, era um lugar, como eu já disse, marcado pela riqueza, tinha também ali muitas minas, e muito embora nos tempos de Paulo já tivessem se esgotado, mas deixou àquela cidade a fama de ser um lugar onde a prosperidade estava sempre presente, a abundância, a riqueza, a importância histórica, tudo isso estava presente ali naquele lugar. E também se tornou uma colônia romana. Filipos era como se fosse uma mini Roma. Muitas grandes autoridades de Roma foram enviadas para lá. E com eles levaram a influência, a força política e tantas outras questões ali. Os privilégios e a cultura romana estavam estabelecidas naquele lugar. Portanto, Paulo chega ali e percebe que Filipos pode ser o palco, favorável para a dispersão do Evangelho, para o anúncio da vontade do Senhor. E é o que ele faz, juntamente com Silas. O primeiro companheiro de Paulo nas missões era Barnabé, mas por causa de João Marcos eles se separam. João Marcos, no início da missão, resolveu abandoná-los, e Paulo então fechou o coração para ele. Isso divide a parceria. E Barnabé então se junta com João Marcos, vai para uma outra região, e Paulo, juntamente agora com Silas, desce para a Europa. E aí ele se estabelece e faz com que o Evangelho se torne conhecido naquele lugar. Alcança o coração de Lídia, uma mulher da classe alta, uma comerciante bem-sucedida. Paulo também não restringe o Evangelho às classes mais altas, mas ele também vai à periferia, vai aos mais desvalidos, e a sua mensagem alcança uma jovem escravizada 2 vezes. Escravizada pelo demônio, porque era possuída por um espírito de adivinhação, e escravizada por aqueles que exploravam esse seu poder, ganhando dinheiro, maravilhando as pessoas. Essa menina, à medida que eles pregavam, eles iam atrás, ela ia atrás, falando coisas aparentemente positivas, mas o discernimento que Deus havia dado àqueles homens os fizeram reconhecer
que era um demônio, falsamente apoiando o evangelho, para confundir a obra do Senhor naquele lugar. Eles então repreendem, e ela é liberta naquele instante, o que traz ao coração das pessoas que exploravam essa capacidade daquela jovem, e toda a cidade, uma revolta, que se volta contra Paulo e Silas, e os lança na prisão. E ali na prisão, eles são protagonistas de algo maravilhoso que acontece, que é a conversão do carcereiro. Uma obra milagrosa, porque foi preciso algumas coisas acontecerem para que aquele homem se apercebesse da realidade eterna. Um abalo, um terremoto, uma postura que foi a permanência dos presos, aquilo o surpreendeu, aquilo para ele foi um milagre, e um impacto, que foi a transformação que tudo aquilo causou no coração daquele homem. Portanto, irmãos, nós percebemos que o fato de servos do Senhor permanecerem naquele lugar fez muita diferença na vida daquele homem. Assim como o fato de nós estarmos hoje presentes no mundo que enfrenta uma pandemia, num mundo que a passos largos desenvolve uma secularização, ou seja, o mundo está cada vez mais voltado para as coisas do mundo, um mundo que cada vez mais aborrece ao Senhor, um mundo que cada vez mais considera a oração uma bobagem, um mundo que cada vez mais não dá ouvidos à palavra, um mundo que cada vez mais não quer saber de verdades absolutas, e essas verdades são as verdades que estão na palavra do Senhor. Um mundo que não quer saber destas coisas. É um mundo onde eu e você figuramos como servos do Senhor. É um mundo onde a igreja desenvolve a sua missão. Portanto, a presença da igreja significa cooperação nos planos que o Senhor tem para esse mundo. É importante que nós entendamos que a nossa cooperação, em primeiro lugar, ela é feita para o resgate de vidas. Olha só o verso 28 do capítulo 16, que é o exato momento em que Paulo brada em alta voz e diz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O desespero daquele homem em pensar que havia falhado na sua missão, que havia fracassado nas suas responsabilidades, que eram altíssimas, que eram honrosas. Ele era um funcionário de Roma, ele era alguém que representava o poderio de César, a quem ele mesmo considerava como sendo um Deus. O cidadão romano adorava César como sendo um Deus. E ele olha para aquela situação e diz: falhei com o meu Deus, falhei com o meu Senhor, e agora? Só me resta a morte, toda a vida perde o sentido para mim. Sabendo disso, Paulo diz: não te faças mal, nós estamos aqui. É interessante observarmos que, por meio dessa conversão, nós percebemos algumas coisas maravilhosas que aconteceram naqueles dias em Filipos, por intermédio de Paulo e Silas. Percebam, o evangelho alcança raças. 3 pessoas estão relatadas aqui nesse trabalho realizado por esses 2 homens. Primeiro, Lídia. Lídia era asiática, era uma prosélita, era alguém que vivia uma vida religiosa pautada na piedade dos judeus. Era uma mulher que estava buscando se aproximar do Senhor, ainda não profundamente, ainda não como deveria, mas estava nesse caminho. Provavelmente o grupo com o qual ela se reunia não era suficiente para formar uma sinagoga, pois era composta, na sua maior parte, por mulheres. E era preciso que uma sinagoga constasse de pelo menos 10 homens. É como se fosse o nosso contexto, né, de governo eclesiástico. A igreja presbiteriana, ela carece
né, da figura masculina para que ela se organize, porque a sua liderança é efetivamente masculina. Uma sinagoga só poderia ser organizada em sinagoga se ela tivesse pelo menos 10 homens. Então Lídia reunia-se ali com algumas mulheres piedosas, mas ainda precisava conhecer profundamente a vontade do Senhor. E ela era asiática. Tem a menina, a jovem, possessa desse espírito de adivinhação, ela era grega. E diferente de Lídia, ela não era da alta roda, das altas classes, ela era da classe mais baixa, porque ela era uma escrava. Um escravo naqueles dias não era considerado uma pessoa, era considerado uma ferramenta viva. Então aquela menina, para muitos, não era ninguém. Mas o Evangelho faz diferença na sua vida. E o carcereiro, que é um romano, que é alguém que faz parte da casta que assumidamente se posiciona contra a igreja. Mas o Evangelho, ele não para diante de limites raciais, ele não para diante de limites sociais. Lídia, uma comerciante bem-sucedida, o carcereiro, ele puxou a espada, ele ia se matar, mas a graça de Deus o encontrou antes. Aquele homem era um homem consciente da sua perdição. Ele disse: eu preciso ser salvo, o que eu faço? O que precisa acontecer para que eu me encontre, para que eu seja resgatado? E a resposta vem no verso 30, creia. Ele faz a pergunta e a resposta vem em seguida. E no verso 32, corações indiferentes, corações que antes não sabiam da existência, não conheciam o Senhor, se rendem à sua vontade. Aquele homem leva Paulo e Silas para a sua casa e eles anunciam, eles pregam ali. Corações indiferentes agora reconhecem a necessidade da fé. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Percebam que não é uma conversão automática, essas pessoas conheceram, essas pessoas tiveram contato com o Evangelho. E é para isso que a igreja está presente no mundo, para fazer com que outros conheçam o Evangelho. Nossa missão é anunciar, nossa missão é pregar, nossa missão é testemunhar. É preciso que eu e você nos falemos e não nos calemos. É preciso que nós coloquemos sim a boca no trombone e digamos quem é o Senhor, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, como Ele governa todas as coisas. Corações indiferentes se renderam ao Senhor pela força do seu poder. Jesus é o Salvador daqueles dos quais Ele é o Senhor, já dizia o comentarista Howard Marshall. Portanto, igreja, apresente Jesus ao mundo. Você foi chamada para isso. Eu e você recebemos esta convocação. Mas a presença da igreja do Senhor no mundo, para a cooperação com o plano do Senhor, também envolve o compartilhar da graça. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Eles anunciam, como nós já dissemos. E é importante, irmãos, que a igreja destaque para o mundo, que o mundo precisa entender o que Deus quer, que o mundo carece saber qual é a vontade do Senhor. A igreja está aqui para ajudar as pessoas a terem as suas mentes aclaradas pelas verdades santas. Um coração que se rende é uma porta que se abre. Por meio da sensibilização do carcereiro, toda uma casa foi salva. Porque aquele coração que se rendeu foi o mesmo coração que abriu a porta para que o Evangelho entrasse.
Portanto, irmãos, é importantíssimo que nós nos lembremos disso. Uma única alma que a igreja do Senhor consegue tocar, uma única alma que a igreja do Senhor consegue influenciar, é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Por meio dessa situação, uma família foi salva. Portanto, a igreja é a porta-voz de Deus. Ela é a anunciadora de boas novas. E as boas novas vêm depois das más notícias. Qual é a má notícia? Que o mundo carece. Que o mundo está mergulhado em pecado. Que o mundo jaz no maligno. Uma boa notícia só encontra sentido diante de uma má notícia. Temos recebido tantas notícias ruins, mas nos alegramos com aqueles que têm vencido a enfermidade, com aqueles que têm entrado na UTI, mas que têm saído de lá. A notícia só se torna graciosa quando a gente sabe que o contexto é perigoso. Por isso o mundo precisa saber que ele está correndo perigo. O mundo precisa saber que ele está em trevas. O mundo precisa saber que ele precisa de salvação. Portanto, igreja, fale das promessas. Fale do amor do Senhor. Fale dos seus juízos. Fale da sua justiça. Fale da sua verdade. O mundo precisa ouvir estas coisas. Porque nós temos sido chamados para o resgate de vidas. Temos sido chamados para alimentar a esperança, mas temos sido chamados para compartilhar a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que o Senhor muito nos abençoe, irmãos, e que sejamos corajosos, que sejamos uma igreja ousada, uma igreja forte, não por seu tamanho, pelo número de seus membros ou por sua localização geográfica, mas que sejamos uma igreja forte, porque somos uma igreja cheia do Espírito Santo, porque somos uma igreja dependente da mesma graça que nós anunciamos. Que o Senhor nos ajude nisto, que Ele nos capacite para esta honrosa missão para a qual eu e você temos sido chamados. Vamos orar? Feche os seus olhos. Bendito Senhor e Salvador, nós te louvamos. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de servirmos ao Senhor, de nos engajarmos, ó Pai, na tua causa. Capacita-nos, ó Deus, a cada dia. Encoraja-nos, fortalece-nos para o cumprimento desta missão. Sabemos, ó Deus, que há em nós muitas limitações, mas que o Senhor é poderoso ao extremo, poderoso para nos fortalecer e nos ajudar. Que o Senhor mesmo, ó Pai, nos encha do Teu Espírito Santo, capacitando a Tua igreja a ser uma igreja destemida, a ser uma igreja enriquecida pela Tua verdade. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo inquestionável e profundo do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, encorajando a igreja de Deus a ser uma missionária eficaz nesse mundo, cumprindo assim as suas responsabilidades até aquele dia em que Ele, o nosso Senhor, virá dos céus para nos resgatar e nos levar para as moradas celestiais, onde reinaremos com Ele por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.